E aí, cartoleiros e cartoleiras de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Davi aqui, e hoje estamos de volta com o nosso querido Cartola para a segunda rodada do nosso Brasileirão 2017. Vocês estão prontos? Vambora! Então, galera, terminamos aqui a primeira rodada com uma pontuação de 78,93. A média de todos os cartoleiros foi de 55 pontos, a gente ficou bem acima da média. Foi uma pontuação média para alta, não foi uma pontuação muito alta, mas foi uma pontuação boa. Dito isso, eu quero dar dois recadinhos para vocês antes de começar a escalar a nossa equipe. O primeiro recado é que o time que eu monto no vídeo é o time base. É o que eu me baseio na rodada. Esse time não é o meu time definitivo. O meu time definitivo é postado na página do canal, no Facebook, antes de começar a rodada. E também eu coloco no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp lá. Pra você que não tá, deixa seu número aí na descrição. Eu tentei colocar o máximo de pessoas que deu. Tem uma faixa de 230 pessoas, tem muita gente no grupo, então tem pouca vaga. Mas eu devo estar criando outro grupo se chegar ao limite aí de participantes. Outro recadinho, galera, é questão de valorização. Nessa segunda rodada, vocês têm que focar em jogadores que valorizaram muito na primeira rodada, porque eles têm a tendência de valorizar ainda mais. É claro que não dá para colocar só jogador valorizado, não dá. Você, logicamente, vai ter que colocar um ou outro que foi mal na primeira rodada, ou não foi tão mal assim, mas vai ter que colocar porque os valorizados, como a própria palavra diz, eles estão em alta, estão valorizados, eles estão caros. Muita gente, pouca gente na real, tem muita cartoleta, mais de 50 para escalar basicamente. É a maioria, mas é isso. Então, galera, já dito isso, bora para nossa escalação da segunda rodada. Na nossa escalação da segunda rodada, eu vou começar pelo nosso ataque, porque o meio e o ataque nessa rodada eu achei mais fácil do que o meio. O goleiro tá meio... A zaga e o goleiro, quer dizer, tá um pouquinho mais chato na minha opinião. Galera, nessa segunda rodada eu vou apostar em pontuação e também em valorização. Eu vou mesclar um pouco. Eu quero valorizar sim, porque as primeiras rodadas são as melhores para valorizar. Mas eu também quero apostar em um ou dois ou três jogadores que foram desvalorizados, que tem uma rodada muito boa para pontuar. E eu uso o raciocínio de que, se ele pontuar bem, ele vai valorizar. E é isso mesmo. Vamos começar pelo ataque, como eu disse, eu acho que está mais fácil essa rodada. Começando aqui falando da dupla do Palmeiras, é muito forte aí. Quanto a Chapecoense, o Palmeiras vem em alta, goleou o Vasco aí na primeira rodada, o time tá com moral. Tem que ver se vai poupar alguém, porque eu acho que joga na Libertadores, se eu não me engano, agora no meio de semana. Então pode ser que poupe alguém, é bom ficar de olho nisso. A gente tem o Fred, tem a tendência de desvalorizar, mas é uma boa opção. A lei do ex-clube sempre funciona. A gente tem o Luca, que é outro jogador que tem a tendência de valorizar, apesar de o jogo ser dificílimo e ser um jogo que eu acho que ele não vai ir bem, mas para valorização é uma ótima. Tem também o Lucas Prato, que é outro jogador que... O São Paulo tá o seguinte, tá muito ruim o time, ele vai apostar tudo nesse jogo. Rogério Ceni vai colocar o time mais pra frente possível. O Lucas Prato terá muita chance de marcar gol esse jogo e ele já vai ser a nossa primeira escolha, mesmo ele tendo possibilidade de desvalorizar mais ainda. Temos o Bruno Henrique, que é uma aposta tanto para valorização quanto para pontuar, porque joga com coxa em casa. O Santos jogando em casa é totalmente diferente do Santos jogando fora, o time fica muito mais forte. E o Bruno Henrique será a nossa segunda escolha. Para fechar nosso ataque, a gente vai escolher mesmo o Borja. Ele é um jogador que tem a tendência de valorizar e também de pontuar. A Chapecoense vem tomando muito gol jogando em casa, por isso ele é a minha escolha. Outras opções que eu posso citar aqui, a gente tem o Paulo Guerreiro, que pode ser também uma ótima opção.
Temos também aqui o Romero, que é um jogador de cartola mesmo. Ele sempre tira uma pontuação alta, mesmo não fazendo gol. E galera, de atacante é só isso mesmo. Vamos pro meio de campo, porque eu acho que eu vou gastar mais cartoletas no meio de campo e no ataque. Por isso que a gente vai ter que dar uma economizada ali na zaga. Mas vamos lá. No meio de campo, a gente tem o Regis aqui, que mitou na última rodada. Infelizmente, o Cartola acabou com a gente, deixando ele como dúvida. Eu, inclusive, troquei ele pelo Alione na última. Eu fiquei com medo dele não jogar, aí acabou dando nisso, né? 9 pontos de diferença aí, mas tudo bem. Galera, como eu disse, o Regis é muito bom na questão de valorização aí. O jogo contra o Vasco é um jogo chato. Não é um jogo tão fácil aí, que eu vi muita gente apostando muito no Bahia na segunda rodada. Cuidado, gente. O Atlético Paranaense estava com o time reserva, o Bahia em casa, mas agora é o Vasco fora. Então é bom ter cuidado aí. O Vasco também tomou 4 a 0, ele vai querer vencer com tudo o Bahia. Então não é bom apostar tanto em peso assim no Bahia. Mas o Regis é uma boa opção. Outra opção é o Rodriguinho do Corinthians. O Corinthians ele tem um histórico ruim contra time fraco. Tipo, joga com Figueirense em casa, vai mal. Joga com qualquer time mais fraco, em teoria, ele joga mal. Mas, fora de casa é um time que tem um aproveitamento muito bom. E o Rodriguinho é uma das principais peças dessa equipe. O cara tá com muita moral, jogando muito e é uma grande opção contra o Vitória fora de casa. A gente tem também o Douglas. Esse é um jogador que se destacou principalmente em roubada de bola. Tirou 10 pontos, levou amarelo ainda, roubou 3 bolas. E como o meio do Bahia é cheio de gente, a tendência é que ele faça mais roubadas de bola ainda. É uma ótima opção para essa rodada. Outro jogador que eu vou citar aqui é o Everton do Flamengo. Para quem não resolveu apostar no Paulo Guerreiro que nem eu, porque o ataque tá cheio de opção essa rodada. O Everton tá jogando muito também pelo Flamengo. Ele é um jogador que já foi muito criticado pela torcida, mas agora tá um pouquinho em alta. Fez uma boa estreia aí, tirou 7 pontos e agora vai enfrentar o fraco Atlético Goianiense. Eu acredito que será uma vitória do Flamengo sim, e o Everton tem tudo para participar de um dos gols ou até mesmo fazer um. Ele será a nossa escolha. Outro jogador que eu vou citar aqui, galera, essa rodada é o Thiago Mendes do São Paulo. Mesmo ele tendo a tendência de desvalorizar, ele é um jogador que se destaca muito pela sua finalização de fora da área, que é muito boa. É um jogador que rouba a bola, finaliza muito bem e ele toma a responsabilidade de muita coisa para ele mesmo. E isso é muito bom. E já como o São Paulo vai colocar todas as fichas nesse jogo, a tendência é que ele também vá bem. Galera, outra escolha que eu vou colocar aqui de cara é o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador... Como que eu posso dizer? O Arrascaeta foi feito pro Cartola. É basicamente isso. O cara, mesmo sem dar assistência, ele consegue, sem fazer gol, ele consegue fazer 7 pontos. Ele é um jogador que faz gol, dá assistência, finaliza, rouba a bola. Ele é basicamente perfeito pro Cartola. Em 8 anos jogando Cartola, ele e o Neymar foram os 2 jogadores que eu mais destacaria assim de longe no Cartola. E para finalizar o nosso time, eu vou fechar de Rodriguinho. Galera, nosso time agora ficou um pouco caro. Estamos aí com 88 cartoletas no preço. Temos 4 jogadores aqui que tem a tendência de valorizar. Na verdade, quase 5. Porque se o Rodriguinho fizer um gol e tirar uns 8 pontos, ele vai valorizar também. O Lucas Prato, que ele tem a tendência de desvalorizar, mas quem sabe ele faz 2 gols aí, mite na rodada e também valorize. Galera, terminamos assim o preço, a nossa parte de ataque de meio de campo. Vamos para defesa, que vai ser um pouquinho complicado. Vamos começar na lateral. Na lateral é o mesmo esquema de valorização. Nino Paraíba é uma ótima na questão de valorização. Vamos lá. O Victor Ferraz é uma boa opção também para a rodada. Ele não desvalorizou tanto, então
pode ser, se ele tirar uma pontuação um pouco alta com SG, ele vai valorizar também. E minha aposta para essa rodada será o Júnior Tavares. Esse jogador, como eu sou São Paulino, eu acompanho mais o São Paulo, mesmo estando nessa quenga, o time tá muito mal, mas o Júnior Tavares é um dos poucos jogadores que ainda se destaca no time, tanto na questão de ofensividade, falta sofrida e roubada de bola. Ele é um jogador que tem muita personalidade, e isso que é muito bom. É um jogador que costuma tomar a responsabilidade. Se o time não tá conseguindo criar, ele vai, tenta, sofre falta, rouba a bola. E é isso que tem que ser um jogador para cartola, um jogador com vontade, não um jogador que espera o time criar para ele mesmo. Ele tem que ir atrás. Ele é a nossa primeira escolha. Outros jogadores que eu vou citar aqui, como eu já disse, o Victor Ferraz. A gente tem também o Pará. É outro jogador que tem a tendência aí de desvalorizar, mas se tirar uma pontuação alta pode ser que valorize. Eu vou citar o Victor Luiz. Esse jogador ano passado ele se destacou muito no Cartola, tinha uma média altíssima e já vai ser a nossa próxima escolha. A Ponte Preta tem um time que é muito individualista na parte do ataque. Então pode ser que o Victor Luiz, que é um jogador que ama fazer roubada de bola aí, faça algumas contra o ataque da Ponte. Ele será a nossa segunda escolha. Eu também vou citar aqui o Iago Pikachu, pode ser uma ótima para rodada aí. E galera, para quem tem pouquinha cartoleta, temos o Fábio Santos também, que é uma ótima opção. E é isso, bora pra zaga, porque a zaga eu acho que a gente vai ter que dar uma economizada aí, porque a gente só tem 28 cartoletas. Vou começar citando aqui algumas opções para a zaga. Zagueiro na primeira rodada foi a única posição que não teve um destaque tão grande. A maior pontuação foi do Cadu, mas eu vou começar aqui citando o Rafael Vaz como uma ótima opção, junto com Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel é outro jogador que eu colocaria perto do Arrascaeta. Eu vou citar também esse Igor Rabelo. Eu não conhecia o jogador, ele se destacou muito na primeira rodada por causa das roubadas de bola, roubou 4 bolas. Então o jogador aí, ele roubou 4 bolas e só cometeu uma falta. Então isso quer dizer que o jogador tem um pouco de experiência, ele é um ponto mais forte dele. Ele já vai ser a nossa primeira escolha, porque ele é um jogador que, se o Botafogo manter esse G, ele vai valorizar mais ainda. E quem sabe aí ele mite de novo na questão das roubadas de bola. Como eu já disse, o ataque, o meio da ponte e os laterais também, eles avançam muito. Eles são bem individualistas, então pode ser que aí no 1x1 aí, os jogadores do Botafogo levem a melhor. A gente tem os zagueiros do Atlético Mineiro. Eu estaria entre o Gabriel e o Felipe Santana, porque ele tirou um ponto na primeira rodada. E galera, eu também vou citar aqui o Lucas Veríssimo e o Jomar. Eles já estão custando 2.40 cartoleta e 1.77 cartoleta. Mesmo que eles foram muito mal na primeira rodada, como eles já custam tão barato, eles não vão desvalorizar tanto assim se eles forem mal nessa segunda rodada. O Jomar é um jogador que eu já acompanho há algum tempo. Antes do Vasco cair, ano retrasado, ele era bom no Cartola. Tinha uns jogos que ele ia muito bem. Quanto o Palmeiras, ele foi bem mal. Fez 2 pênaltis. Foi um jogador que não foi o dia dele. Mas entre o Rafael Marques e ele, eu sou mais o Jomar. Porque o Jomar é um jogador que briga mais, que vai mais pra dividida. E com isso ele pode roubar mais bola. Galera, eu resolvi pegar os dois zagueiros mais baratos que eu consegui. Porque o goleiro meu, eu quero pegar um goleiro melhorzinho e o técnico também. Vamos lá para o nosso goleiro. Eu vou citar 3 opções de goleiro. Fernando Praz. O goleiro do Flamengo, que é um Muralha, mesmo sendo mal ainda, é uma boa opção. E o Vanderlei. O Vanderlei sempre foi um jogador muito bom no Cartola. Foi bem mal na primeira rodada, mas é um jogador que nos anos anteriores sempre teve uma média muito alta, principalmente jogando em casa. Quando o Santos joga em casa, parece que a equipe se transforma. E é isso que a gente vai apostar. Vamos apostar aí no Vanderlei, mesmo ele tendo a tendência de desvalorizar. Como eu já disse, o princípio da minha equipe é valorizar, mas
também pontuar. Vamos lá para o nosso técnico. Eu vou escolher o Rogério Ceni. Mesmo o São Paulo estando num momento muito mal, o São Paulo vai apostar todas as suas fichas nesse jogo. E eu tô achando que isso vai dar certo. Porque a equipe do Avaí é uma equipe bem inferior que a do São Paulo. E é isso que a gente vai apostar. Então, gente, fechamos aí nosso plantel para a primeira rodada. Lembrando que esta é a equipe base. Mas pela rodada eu já posso assegurar que o meio de campo e o ataque é praticamente esse mesmo. Se tiver uma alteração. Na zaga, só os zagueiros mesmo que pode ser que tenha alteração. As laterais estão definidas. Dessa rodada, se tiver alteração, essa equipe aqui vão ser 1 ou 2 jogadores na equipe final. Galera, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Boa sorte na segunda rodada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal para ficar sempre ligado. Galera, até o próximo vídeo. Fui!